Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Jornal da Record. O presidente da Ucrânia diz que o exército russo vai tomar a capital Kiev nesta madrugada. Representante da Rússia ameaça outros países que podem aderir à OTAN. O governo brasileiro se posiciona e condena a ocupação da Ucrânia pela Rússia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Começamos com informações de novos ataques e explosões registradas já na manhã deste sábado na capital da Ucrânia, Kiev. São relatos de novas ofensivas em Kiev nas primeiras horas de sábado. Explosões foram ouvidas em áreas próximas ao centro da cidade. Você acompanha nas imagens, soldados russos atacaram uma base militar ucraniana, segundo as forças armadas da Ucrânia, e as tropas também teriam tentado uma ofensiva contra uma estação de geração de energia. Mais cedo, as forças armadas ucranianas anunciaram que derrubaram uma aeronave russa. A cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, foi atacada nesta sexta-feira. Um motorista gravou o exato momento em que um posto de gasolina foi bombardeado. Segundo o motorista, a explosão aconteceu depois da passagem de um avião. Destroços do posto atingiram o carro, que estava a poucos metros do local. As forças russas anunciaram que assumiram o controle de um importante canal da cidade que fornece água potável para a Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia, que sofre há 8 anos com a escassez de água. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças russas vão tentar tomar a capital Kiev na madrugada deste sábado. Em pronunciamento, o líder ucraniano disse que esta noite será a mais difícil e pediu para que a população resista. Na mensagem, o presidente ucraniano ainda acusou a Rússia de atacar escolas infantis. Zelensky disse que jardins de infância foram bombardeados. O presidente ucraniano foi visto nas ruas da capital depois de boatos de que ele havia abandonado o país. A polícia russa fez novas prisões na noite desta sexta-feira em um protesto em São Petersburgo contra a invasão na Ucrânia. Os manifestantes fizeram um cordão humano para pedir o fim dos ataques ao país vizinho. Grupos humanitários afirmam que mais de 1.800 pessoas já foram presas. As autoridades russas reforçam que cidadãos que participarem de protestos anti-guerra podem ser processados criminalmente. Mesmo assim, as manifestações já foram registradas em mais de 50 cidades russas. Russos colocaram flores e velas na embaixada da Ucrânia em Moscou, enquanto tropas russas se aproximavam de Kiev nesta sexta-feira. O ato de solidariedade na capital russa veio junto a pedidos para que o presidente Vladimir Putin parasse a invasão ao país vizinho. Os nossos enviados especiais ao leste europeu, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, estão a caminho da Polônia. Eles saíram de Mariupol, no extremo leste da Ucrânia, na quinta-feira, depois que o presidente Vladimir Putin deu a ordem para o início do conflito e registraram as dificuldades de atravessar um país sob ataque. Tivemos que pegar o primeiro trem em direção à capital, Kiev. Saímos de uma cidade mais à frente, Zaporígia, a 2 horas do local. Uma viagem que teve momentos de muita tensão. No meio do caminho, o maquinista ele desligou o trem, desligou os motores, apagou as luzes no meio da viagem. A viagem era de 9 horas, em 2 horas ele parou o trem no meio do nada, na linha férrea, desligou tudo e a gente ficou no escuro, ouvindo os caças russos passarem por cima do trem. E depois o funcionário me falou que essa foi uma estratégia que ele encontrou para tentar despistar os caças russos, porque ele não sabia se os caças iam lançar bombas no trem, mísseis no trem ou não. Chegamos por volta do meio-dia, com mais de 4 horas de atraso. Da janela do trem, era possível ver o congestionamento de carros. Nosso trem parou aqui poucos metros da estação ferroviária de Kiev. A gente recebeu a informação que está havendo tiroteio no centro da cidade, onde fica a estação ferroviária. Então é um momento de muita tensão. A gente pode ver que milhares de motoristas, de moradores, estão deixando a cidade de Kiev nessa manhã. É um momento de tensão, as pessoas estão fugindo da cidade por conta do perigo desse confronto entre as tropas russas e ucranianas no centro de Kiev.
Ao nos dirigirmos para o metrô, vimos muita gente correndo com malas, pessoas querendo deixar Kiev ou indo se abrigar nas estações. As pessoas se amontoam para se proteger, uma multidão dentro para tentar escapar das tropas russas. A gente acabou de chegar aqui no centro de Kiev, a gente desceu da rodoviária e agora veio até esse abrigo antiaéreo, essa estação do metrô. E olha só a situação da estação do metrô aqui em Kiev. Está tendo tiroteio no centro da cidade, as tropas russas já chegaram a Kiev e todo mundo está tentando fugir da cidade pelo metrô ou se proteger aqui nessa estação que é a mais profunda do mundo. Serve como abrigo antiaéreo. Vamos entrar no metrô porque a gente precisa ir para o hotel pegar o nosso passaporte. Quando chegamos ao hotel, fomos surpreendidos. Os funcionários tinham ido embora. O hotel está fechado. Conseguimos apenas pegar nossas bagagens e documentos. Foi um caos, mas conseguimos passagem para entrar no último trem que partia para Varsóvia, na Polônia. Tem milhares de pessoas nesse trem, não cabe todo mundo nesse trem, é um trem que vai partir para a Polônia e todo mundo está querendo fugir. Quem está conseguindo fugir está entrando no trem. Quem não tem dinheiro para entrar no trem ou que não tem como deixar a família aqui, está aí do lado de fora esperando a família chegar ou esperando o próximo trem, não sabe se o trem vai chegar, quando vai chegar e se ele vai sair. A gente continua aqui em Kiev acompanhando essa migração dos ucranianos em direção a outros países, e principalmente a Polônia, Romênia e Moldávia. Eu estou aqui com a Aliona. A Aliona, ela é ucraniana. Ela está chorando porque ela conseguiu entrar no trem, mas a família não. Ela teve que deixar a família aqui, a mãe, o pai, o irmão. A gente continua aqui no trem acompanhando essa migração. São milhares de pessoas do lado de fora, do lado de dentro. Cada portinha dessa é um quarto. E cada quartinho desse tem pelo menos de 8 a 10 pessoas dentro. Não sei se dá para a gente mostrar aqui. Olha, tem uma criança tentando passar aqui, gente. Pra vocês terem a noção do drama que os ucranianos estão vivendo aqui. Uma criancinha, ela está dizendo que ela tem 3 anos de idade. Olha, um bebê de colo, gente. Essa é a situação dos ucranianos que estão tentando fugir de Kiev por conta do medo dos bombardeios do exército russo. O trem acaba de partir aqui de Kiev em direção a Varsóvia, na Polônia. As pessoas estão batendo palma, porque a gente já está aqui há muito tempo esperando a saída do trem. Eles estavam fiscalizando para saber quais são os jovens que podem ficar e quais os que têm que sair para servir o exército ucraniano. A gente está agora saindo aqui, olha, o corredor está lotado. O Luiz Felipe Silveira está filmando aqui, ó, gravando o resto do corredor. As salas estão cheias de gente. A gente vai acompanhar essa migração dos ucranianos em direção à Polônia. E a capital, Varsóvia, é a crise dos refugiados provocada pela guerra. Imagens de satélite tiradas na sexta-feira registraram uma intensa movimentação do exército russo ao sul da Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia. As fotos revelam cerca de 150 helicópteros em uma estrada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. As imagens também mostram um grande contingente de forças terrestres, com centenas de veículos em posição de comboio perto da cidade bielorrussa de Chondinik. Vamos ver agora um mapa com a situação dos ataques na Ucrânia. O exército russo já chegou nas principais cidades, como a capital, Kiev, Lviv, Chernobyl, Kharkiv, Mariupol e Odessa, assim como nas áreas de Luhansk e Donetsk, que já são controladas por separatistas, ou seja, pessoas que não reconhecem o governo ucraniano e apoiam a Rússia. Essas áreas em vermelho representam os ataques registrados nas últimas 24 horas. Nesses outros pontos, em verde, estão tropas russas que foram redirecionadas nos últimos meses. Também há soldados da Rússia em outros países, como Belarus e Moldávia, alinhados a Moscou. E na península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. O lado adversário aparece de amarelo. Aqui no leste europeu, há tropas da OTAN e dos Estados Unidos, perto do território ucraniano. A maioria na Romênia e na Polônia, países membros da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar composta por 30 países. A OTAN quer evitar que o conflito se espalhe para o resto da Europa. Para isso, prevê resposta militar. Agora nós vamos acompanhar uma das imagens mais impressionantes do conflito até agora. O flagrante do momento em que um tanque passa por cima de um carro com um motorista dentro. Na imagem é possível acompanhar uma sequência de tiros contra um caminhão. Uma pessoa pula da carroceria e tenta se proteger dos tiros.
Logo em seguida, um tanque em alta velocidade cruza a pista e é jogado de frente contra um carro que vinha no sentido contrário. O tanque passa por cima do veículo, que fica totalmente destruído. Na sequência, populares tentam resgatar o motorista. Ele ficou preso nas ferragens. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso aconteceu em Obolon, distrito invadido nesta sexta-feira pelas tropas russas e que é vizinho da capital, Kiev. Agora vamos acompanhar um relato emocionado feito com exclusividade para o Jornal da Record de um brasileiro que saiu da área de conflito. É o Rafael de Souza, que mora há 3 anos na Ucrânia e nesta sexta-feira conseguiu atravessar a fronteira para a Polônia. Olá, galera, fala pessoal. Dias antes da invasão russa, a vida do garçom Rafael na Ucrânia era assim. Na Ucrânia também tem merengue. Mas quinta-feira tudo mudou. Pelo celular, Rafael conta como fez para escapar do país em guerra. Era tipo 5 da manhã, já estava as sirenes já de bombardeio. Agora a gente está se preparando para ir andando. Vai ser uns 40 minutos para a estação de ônibus, onde a gente conseguiu uma passagem para tentar cruzar a fronteira. 7h30 da manhã, andando para a estação de ônibus para sair para a Polônia. Estamos tentando. Muitas pessoas fazendo fila para tirar dinheiro. A gente já tentou tirar dinheiro em caixa e não deu, não tinha já dinheiro. Porque até os caixas já estão vazios. Um amigo ucraniano veio só para dizer tchau. E ele não pode sair do país por causa da idade dele. Todos os homens estão proibidos de sair do país. Então já saímos, estamos no ônibus já. Demorou mais de 1 hora para sair, os trens estão atrasando 4 horas para sair. E dependendo da cidade que você está, já pode ser. O ônibus está cheio, meio caótico, tem pessoas que não compraram a passagem, queriam entrar. E tem uma menina que ela conseguiu e o namorado não. E ele é novo, então não deixa nem ele sair porque ele é potencial soldado. Então eu vou mostrar para vocês a imagem, é até triste ver ela abraçando ele ali. Eu já estou há 1h30 dentro da Polônia. Meu grupo está salvo, o coração está destroçado, entendeu? Eu deixei casa, roupa, tudo ficou para trás. Tá? É meio difícil segurar a emoção que está fazendo. Nunca esperei ser refugiado, tá fugindo de uma guerra. É tudo muito chocante, não é mesmo? Nesta sexta-feira, a Rússia ainda ameaçou a Finlândia e a Suécia caso se juntem à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Um vídeo da porta-voz Maria Zakharova viralizou nas redes sociais. Ela disse que os países sofrerão graves consequências político-militares se assinarem com a OTAN e deixarem a posição de neutralidade. A Ucrânia pediu ao Fundo Monetário Internacional uma ajuda financeira de emergência. O FMI recebeu o pedido de autoridades ucranianas e agora trabalha com o Banco Mundial e outros parceiros para coordenar apoio. O valor equivalente a 10 bilhões de reais pode ser liberado ao país até junho. O Itamaraty se manifestou agora à noite sobre o voto favorável do Brasil no Conselho de Segurança da ONU contra a invasão da Ucrânia. Vamos então a Brasília conversar hoje com o Yuri Ascar. Oi, Yuri, boa noite para você. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. O embaixador brasileiro no Conselho de Segurança da ONU, Ronaldo Costa Filho, adotou uma postura bastante crítica e cobrou providências para que seja restabelecida a paz. O Itamaraty divulgou a íntegra do discurso. O representante brasileiro disse que está seriamente preocupado com as operações militares e que o Conselho de Segurança da ONU precisa agir rapidamente. Segundo o embaixador, a falta de ação é uma prova de que o Conselho está se tornando irrelevante
quando se trata de condenar o uso da força contra países membros. Ele também ressaltou que é preciso criar condições para o diálogo entre as partes envolvidas. O Brasil apoiou a resolução que condena a Rússia pela invasão da Ucrânia. Dos 15 integrantes do Conselho de Segurança, 11 votaram a favor. Mas a Rússia, que tem poder de veto, impediu a aprovação da resolução. Os embaixadores da União Europeia aqui em Brasília comemoraram o voto do Brasil na ONU. Salce. Obrigada, meu querido, pelas suas informações. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o apoio dos países membros do Conselho de Segurança da ONU. A resposta, publicada nas redes sociais, veio depois da votação sobre uma resolução que condenaria a invasão da Rússia na Ucrânia. Zelensky disse que o veto russo foi uma mancha de sangue na posição do país dentro do Conselho e que a coalizão anti-guerra deve agir imediatamente. Diversos países da Europa demonstram apoio à Ucrânia. Em Paris, na França, a Torre Eiffel foi iluminada com as cores da bandeira ucraniana. Na Alemanha, músicos e um coral se apresentaram em frente ao portão de Brandeburgo, em Berlim, que também ganhou as cores azul e amarela. Manifestantes protestaram pelo mundo contra a invasão na Ucrânia. Em Madrid, capital da Espanha, centenas de pessoas se reuniram na Praça do Sol, no centro da cidade. Os manifestantes seguravam cartazes com frases como "Pare Putin" e "Paz e liberdade na Ucrânia". Em Londres, ucranianos que moram na cidade inglesa protestaram do lado de fora da sede do governo. O grupo pedia mais ações contra a Rússia. Em Roma, na Itália, manifestantes exigiram em frente à prefeitura o fim imediato da invasão. A Ucrânia recolhe evidências de crimes de guerra contra a Rússia. A declaração foi dada pela embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos. Ela afirmou que as provas serão levadas a tribunais internacionais e disse que os ataques desta sexta-feira contra a Ucrânia foram mais brutais que os de quinta. O porta-voz do Ministério de Defesa russo afirmou que as Forças Armadas eliminaram mais de 200 instalações de infraestrutura militar da Ucrânia. A Casa Branca disse ao Congresso americano que vai precisar do equivalente a 30 bilhões de reais em financiamentos para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite para você. Olá, Salci, muito boa noite. Boa parte desse valor seria para necessidades humanitárias e de segurança da Ucrânia. O pedido ocorre quando o presidente americano Joe Biden é alvo de duras críticas pela falta de ação no conflito entre os dois países. Pela manhã, o presidente ucraniano diz que está lutando sozinho. Em um vídeo, ele afirmou que o país mais poderoso do mundo está apenas assistindo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu que os soldados russos retornem aos quartéis após a invasão da Ucrânia. A declaração foi feita durante o fim da reunião do Conselho de Segurança da ONU. Bem, a representante dos Estados Unidos, a embaixadora Linda Thomas-Greenfield, foi a primeira a discursar e justificar o voto a favor de uma condenação à invasão russa. Como previsto, a Rússia vetou a resolução. Salci. Obrigada pelas informações. O Ministério da Saúde avalia rebaixar o status da pandemia de coronavírus para endemia, que é quando a doença se torna recorrente, mas possível de ser combatida pela medicina. Este foi um dos temas discutidos no evento da ONU sobre vacinação em Nova York, que teve a participação do ministro Marcelo Queiroga. Um dos temas das reuniões foi justamente essa questão do rebaixamento do caráter de pandemia para endemia. Naturalmente, isso não é um ato de vontade, é necessário se verificar o cenário epidemiológico, o índice de incidência da doença, a capacidade do sistema hospitalar em atender, o nível de vacinação da população, para que se rebaixe de pandemia para epidemia, para endemia, desculpe. Não tem condição de fazer isso no mundo inteiro. Há regiões da África que a cobertura vacinal é muito baixa, mas, por exemplo, o Brasil, o estado de São Paulo, é um estado que está fortemente vacinado, as nossas capitais estão fortemente vacinadas e nós já assistimos à queda do número de casos, em breve
o número de óbitos. Então, se não aparecer uma nova variante desse vírus, sim, nós vamos começar a relaxar essas chamadas medidas sanitárias, e o pensamento é que isso possa ser feito no final de março, começo de abril. Não quero aqui dar um prazo fixo, bater essa data, mas é bem provável. Agora, falando novamente sobre a guerra na Ucrânia, em São Paulo, dezenas de descendentes de ucranianos se uniram em uma manifestação contra o ataque russo à Ucrânia. A mensagem foi de paz. Descendentes de ucranianos se reuniram no vão do MASP, na Avenida Paulista, com as cores da bandeira da Ucrânia. Bom saber que alguém pensa lá do outro lado do mundo, pensa em você, faz alguma coisa, sai na rua, levanta a bandeira. Isso dá uma motivação bem legal. No estado de São Paulo, vivem pelo menos 10 mil ucranianos e descendentes. E mesmo longe, as famílias dividem o sentimento de tristeza e medo. À noite eles não dormem, porque à noite é mais complicado que durante o dia, então está tomando remédio para se acalmar e eu acredito que estão tentando dormir. Por isso, também pedem ajuda. Queria que esses países entendiam essa situação crucial, trágica no momento para as pessoas que necessitam mesmo esse apoio para abrir fronteiras, não deixar, não restringir como regras de entradas. Estas fotos foram da última visita que o advogado Marcelo fez à família em Lviv, cidade ucraniana próxima à Polônia. Foi em 2019. Ele é descendente de ucranianos e mantém contato diário com a família. Eles falaram que os russos ainda não chegaram lá, mas que todos estão preparados para lutar se for preciso. Por enquanto, eles estão em casa, eles estão abastecidos com alimentos e com combustíveis. A guerra, aquela guerra de soldados na rua ainda não chegou lá, mas eles estão preparados para enfrentar se eventualmente o inimigo chegar na residência, na cidade deles. Então eles se sentem um povo livre. E como um povo livre, eles não aceitam que os invasores venham tomar a terra deles. Então eles não estão ali defendendo a terra, eles estão defendendo inclusive a própria existência e a existência das gerações futuras. O cônsul da Ucrânia em São Paulo estava com dificuldade de falar com os parentes e hoje ficou aliviado em saber que estão bem. Ele faz o desabafo de um cidadão que só quer que a guerra e o sofrimento acabem. São pessoas que estão morrendo e espero que o mundo veja isso. Eu acho que não precisamos de números, né? É um momento difícil, não precisamos de números. Nós precisamos salvar vidas. O espaço aéreo da Ucrânia está fechado desde que começaram os bombardeios russos e já há várias restrições de voos que atingem países vizinhos. A vizinha Moldávia fechou seu espaço aéreo, assim como parte de Belarus, que deu suporte às tropas invasoras. A Bulgária fechou o espaço aéreo para aviões russos e também o Reino Unido baniu aeronaves civis russas. Em resposta, a Rússia proibiu a entrada de aviões britânicos em seu espaço aéreo. A Polônia e a República Tcheca também estudam restringir voos de aeronaves russas. A Agência Europeia de Segurança da Aviação alertou os pilotos sobre o alto risco de voar perto das fronteiras da Ucrânia. Os ataques à Ucrânia também interferem no futebol. A UEFA mudou o local da final da Liga dos Campeões desta temporada. A decisão do principal campeonato de clubes do mundo foi transferida da Rússia para a França. A partida vai acontecer em Paris no dia 28 de maio e não mais em São Petersburgo, segunda maior cidade russa. Na Espanha, o Atlético de Madrid iluminou o estádio de azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia. E o Zenit, clube russo de São Petersburgo, demitiu um jogador ucraniano que pediu o fim do conflito. O zagueiro Yaroslav Rakitic publicou numa rede social a foto de uma bandeira da Ucrânia e escreveu: "Eu sou ucraniano, Ucrânia paz, pare a guerra". O jogador estava na equipe russa desde 2019. O Zenit tem como sócio majoritário a empresa estatal de energia da Rússia. E o presidente Putin é torcedor do clube.
Este foi o Jornal da Record. Outras informações sobre a invasão russa no Fala Brasil a partir das 7h30 da manhã. A gente encerra esta edição com imagens que marcaram este início de ocupação na Ucrânia. Logo depois tem o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você, bom fim de semana, cuide-se. Tchau. Oi, boa. Acabou de ser acordado pelas pessoas do hotel para que a gente possa sair daqui rápido, porque os bombardeios começaram em Donbás, bem aqui onde a gente está, em Donetsk. A cidade está sendo bombardeada pelas forças russas, então a gente está tendo que deixar o hotel às pressas. Somos jogadores de Vitória. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil.